Olá, aqui é Paulo César. Tenha um ótimo dia, independente do dia, independente da hora do dia em que você esteja assistindo esse vídeo. Esse é o nosso café histórico. Forte, delicioso e sem açúcar, como deve ser a vida. Chega, enche a boca d'água. Hoje nós vamos falar sobre como desabafar é inútil. Então, você já sabe, dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito ou inscrita, porque nós vamos direto ao ponto. Quando nós somos crianças, nós temos... Toda criança, ela sabe soltar. Soltar é algo natural. Aí, à medida que nós vamos crescendo, a gente vai esquecendo de soltar, a gente vai parando de soltar, e nós vamos começando a lidar com as emoções de duas formas. A primeira delas é a gente engole, a gente reprime, a gente, sabe? E aí acontece duas coisas, né? Primeiro tem aquele período de digestão, aquela coisa fica remoendo aqui dentro, e depois desaparece. Só que não. O que acontece na realidade, né? As pessoas dizem assim, o tempo cura todas as feridas. Na realidade, na prática, o que eu tenho visto na prática em mim e nas outras pessoas é que o tempo cobre todas as emoções, né? Todos os traumas, todas as feridas. O tempo, ele esconde todas as feridas. Mas ela está lá. E muitas vezes, por não estar cuidada, ela cresce, ela piora, ela aumenta, ela se expande. E ela vai acabar somatizando de alguma forma, ela vai acabar estourando em algum lugar, né? Você vê pessoas cada vez mais com doenças autoimunes. A doença autoimune é basicamente seu corpo atacando seu corpo, né? Tem alguma coisa aí. Outra coisa é, sabe, o alto índice, depressão virou uma epidemia mundial. Ansiedade, depressão, sabe? Cada vez mais pessoas tomando antidepressivos, remédio para dormir. É toda essa bagagem que você tá, sabe? O seu inconsciente, ele tá fazendo um esforço enorme para guardar tudo isso. Existe outra forma que a gente lida com essa emoção. É expressar. Ao invés de guardar, você expressa, né? Mas aí tem alguns problemas também. E eu vou falar o pior por último. O primeiro deles, né? A gente às vezes procura um amigo, uma pessoa que você confia, que você desabafa, se bota para fora, você chora, você fala, você, né? Resolve. É uma pergunta séria, não é uma pergunta retórica, não. Resolve. Eu gostaria muito que você colocasse aqui embaixo, né, nos comentários. Sério, resolve? Ou é algo que dá aquela sensação de alívio naquele momento, mas o problema continua, a sensação continua, aquilo que estava dentro de você, você não botou para fora, né? Continua ali dentro e daqui a pouco você precisa desabafar de novo, você precisa botar para fora para outra pessoa, você precisa expressar para outra pessoa. Outra coisa é quando você se expressa exatamente com a pessoa que lhe fez mal, nem sempre funciona, né? E às vezes nem é possível, porque, digamos, se você está chateado, está magoado, está se sentindo usado por um chefe, ou se a pessoa não é muito amigável, né? Você vai criar uma briga, vai criar um desentendimento. Você pode até, se for o caso de um chefe, por exemplo, perder um emprego, ou então perder uma promoção, perder, né, muitas oportunidades que podem surgir. Então, sabe, essa coisa de você expressar, tem tudo isso, você está retroalimentando o problema. Outra coisa que acontece é, mesmo quando você vai para um especialista, né, toda psicanálise, ela se baseia nesse expressar, né? Você vai lá, você senta, você está lá com um psicanalista, e aí você começa a botar aquilo para fora. E todo psicanalista bom, ele sabe de uma coisa, né? Ele sabe que aquilo que você está botando para fora nas primeiras sessões tem nada a ver com o verdadeiro problema. Mas aí você vai falando, e aí o seu inconsciente chega um momento que ele baixa a guarda.
E aí ele começa a botar coisas para fora. E às vezes, até na vida, a gente se surpreende com coisas que nós mesmos falamos, né? Como o subconsciente baixou a guarda um pouquinho e saiu aquilo ali, você diz: eu não sabia que eu estava sentindo isso a respeito disso. Eu não sabia que isso tinha mexido tanto comigo. Já aconteceu com você? Eu tenho certeza que sim. Você é humano. Sabe? Mas ao mesmo tempo você está retroalimentando tudo isso. Mesmo quando você está com um psicanalista, mesmo quando você está com um profissional, você está revivendo tudo isso. Então qual é a solução? A única solução possível, viável, é você soltar. Porque eu quero que você entenda exatamente o que está acontecendo quando você está expressando. Quando você está expressando, e isso é uma chave para você entender o que é soltar, uma chave muito, muito importante. Quando você está expressando, você está revivendo, você está recontando, você está ressentindo, você está realimentando aquela história, você está revivificando aquela história. É um termo muito utilizado em hipnose, né? Revivificação. A pessoa está sentindo o que sentiu naquele momento. Você pode observar, quando as pessoas estão falando sobre uma situação que viveram feliz, elas abrem um sorriso, o olho brilha. Quando elas estão contando um problema que aconteceu do passado, né, você vê que elas estão revivendo aquelas emoções em maior ou menor grau, dependendo da pessoa, dependendo da gravidade da situação, do significado que aquela situação teve para você. Então você está revivendo tudo isso. E a solução, a única solução viável, a única solução real é você soltar. E o que é soltar? Soltar é muito simples. É você não reviver. Você não ser a emoção. Você observa. Então, pense sobre algo que você lhe incomodou no passado, né? Um pouquinho. Só um pouquinho. Incomodou só um pouquinho. Então pense sobre uma situação que aconteceu hoje, ou ontem, ou essa semana, que lhe aborreceu um pouco. E não reviva essa emoção. Simplesmente observe. E você pode até baixar a sua cabeça assim, porque quando você baixa a sua cabeça, sabe, você está mais conectado com o seu corpo. Então pense nessa situação e veja o que o seu corpo está sentindo. Toda sensação, toda emoção é física. E nós estamos muito desconectados com o corpo. Mas à medida que você vai praticando, você vai aumentando essa conexão, você vai aumentando a sua percepção de como as emoções são físicas. Então, veja, né? Pense nessa situação e veja. Você não é essa emoção não é você. E deixe que ela venha. E não se identifique com ela. Né? Quando eu digo não se identificar, ela não é você. Né? Se você está com uma coceira no braço, essa coceira não é você. Né? É apenas uma sensação, é apenas energia. E o que você vai fazer é muito simples, você vai dizer sim. Então, sim. Desde que venha mais e diga sim. E diga sim mais um pouco. Esse sim é de não resistência, não identificação. Eu não estou resistindo, não estou reprimindo. Você pensa na situação, a sensação vem, desde que ela suba e diga sim. E observe como ela começa a se diluir, porque todas essas memórias, todos esses programas, todas essas situações se alimentam da sua repressão, da sua resistência, se alimentam quando você revive elas, você só está retroalimentando, você está fortalecendo tudo isso. E quando você simplesmente aceita que existe isso dentro de você,
e você não resiste, você não reprime, você não se sente a emoção. Você permanece você, observando essa emoção, e você diz sim, veja como ela começa a se diluir. Tá entendendo? Isso é soltar. Então, eu quero que você saiba disso de forma muito clara. Desabafar não resolve. No vídeo que a pessoa me mandou ontem, tinha assim, chorar é soltar, né? A pessoa não disse exatamente isso, mas dava a entender isso. Chorar não é soltar. Eu só quero deixar essa última mensagem para você. Quando você está chorando, né, vem a vontade de chorar, né? Não tem problema você chorar. Se você estiver soltando algo do seu passado que foi grave, veio a vontade de chorar, né? Deixe que o corpo chore, mas não se identifique, né? Veja a sensação, a vontade de chorar, deixe que ela venha, não resista, não reprima, deixe que ela venha e diga sim. Diga sim, né? Quando você chora, você está expressando, tá entendendo? Você virou a emoção, você vestiu. Então não tem problema você chorar quando você está soltando. Simplesmente, né? Não se identifique, não seja você, não sinta que você está sentindo isso. Observe essa sensação, observe essa energia em você. Eu sei que parece um pouco paradoxal, mas é isso. Soltar. Vocês querem saber qual é a expressão de soltar? É aquela gargalhada que vem lá de dentro, aquela gargalhada autêntica. Isso é soltar. Chorar é uma sensação que você solta. E quando você solta, né, inevitavelmente você se sente leve, você sobe, você se eleva na escala energética. Se você ainda está pesado ou pesada, solte mais. Então é isso, um grande beijo para você. Dê o like, se não deu, dê agora, se inscreva no canal se você já não se inscreveu. E aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte, né? Nós vamos ter uma live sobre o método Sedona, né? Na hora que você clica no link, você coloca seu e-mail e você vai receber o dia e o horário e o link da live. E você também vai ser direcionado para a nossa página, né? O nosso grupo fechado do Facebook. Vá lá, tá muito boa a interação. Nós estamos fazendo algumas experiências com a lei da atração fantásticas. Então, até nosso próximo encontro. Um grande beijo para você.